Martinho Lutero é uma das figuras mais influentes da história cristã, conhecido por sua coragem em desafiar práticas religiosas que desviavam do verdadeiro evangelho. Sua busca por uma fé autêntica o levou a descobrir princípios bíblicos que não apenas transformaram sua vida, mas também revolucionaram a Igreja e a sociedade de sua época. Lutero não apenas pregou sobre a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras e a graça de Deus, mas viveu esses princípios de maneira profunda e impactante. A jornada de Lutero começou com uma busca pessoal por paz espiritual. Ele lutava com a culpa e o medo de não ser digno do amor de Deus. No entanto, ao estudar as Escrituras, ele encontrou a verdade libertadora de que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, e não algo que podemos conquistar por méritos próprios. Essa descoberta não apenas mudou sua vida, mas também se tornou o fundamento da Reforma Protestante. A justificação pela fé é o princípio central que transformou a vida de Martinho Lutero e se tornou o coração da Reforma Protestante. Em Romanos 1, versículo 17, Lutero encontrou a verdade que mudaria tudo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa passagem revela que a justiça de Deus não é algo que conquistamos por nossas obras, mas um dom que recebemos pela fé em Cristo. No seu livro, Comentários sobre Gálatas, Martinho Lutero relata que a justificação pela fé é o cerne do Evangelho. Ele escreve: a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Cristo, que nos liberta do peso do pecado. Essa afirmação nos mostra que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança ativa na obra redentora de Jesus. Quando compreendemos que somos justificados pela fé, somos libertos da culpa e do legalismo religioso, experimentando a verdadeira paz que vem de Deus. A justificação pela fé também nos lembra que a salvação é um dom gratuito, não algo que podemos merecer. Em Efésios 2, versículo 8, lemos: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Essa verdade nos liberta da tentação de buscar méritos próprios e nos leva a depender totalmente da graça de Deus. Além disso, a justificação pela fé nos capacita a viver uma vida de gratidão e serviço. Em Gálatas 2, versículo 20, lemos: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando compreendemos que somos justificados pela fé, somos motivados a viver para Cristo, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Ao aplicarmos esse princípio em nossa vida, descobrimos que ele não apenas nos traz liberdade espiritual, mas também transforma nossa relação com Deus e com os outros. Ele nos lembra que, em Cristo, somos aceitos e amados, independentemente de nossas falhas. A autoridade das Escrituras foi um dos pilares fundamentais da Reforma Protestante e uma das maiores contribuições de Martinho Lutero para a fé cristã. Ele defendia que a Bíblia, e não as tradições humanas, deveria ser a base para a doutrina e a prática da Igreja. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, lemos: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa passagem nos mostra que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e suficiente para guiar nossa vida. No seu livro, A Nobreza Cristã da Nação Alemã, Martinho Lutero relata que a Bíblia deve ser acessível a todos, não apenas aos líderes religiosos. Ele escreve: a Escritura é a autoridade suprema, e todo cristão tem o direito e o dever de lê-la e interpretá-la. Essa afirmação revolucionária levou Lutero a traduzir a Bíblia para o alemão, permitindo que o povo comum tivesse acesso direto à palavra de Deus. A autoridade das Escrituras nos ajuda a discernir a verdade em meio a ensinamentos contraditórios. Em Salmo 119, versículo 105, lemos: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando baseamos nossa vida na Bíblia, somos guiados pela verdade e protegidos de enganos. Além disso, a Bíblia nos transforma quando a estudamos e aplicamos em nossa vida. Em Hebreus 4, versículo 12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, mas uma mensagem viva que nos confronta, nos corrige e nos transforma. Refletir sobre a autoridade das Escrituras nos desafia a priorizar o estudo da Bíblia em nossa rotina. Em Josué 1,
versículo 8, lemos: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando dedicamos tempo à palavra de Deus, somos transformados e capacitados a viver de acordo com sua vontade. Ao reconhecermos a autoridade das Escrituras, descobrimos que ela não apenas nos guia, mas também nos fortalece e nos prepara para enfrentar os desafios da vida. Ela nos lembra que a verdade de Deus é imutável e que podemos confiar nela em todas as circunstâncias. A graça de Deus é o alicerce da vida cristã e o coração do Evangelho. Em Efésios 2, versículo 8, lemos: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Essa passagem nos mostra que a salvação não é algo que podemos conquistar por nossos esforços, mas um presente gratuito de Deus, recebido pela fé. A graça de Deus nos liberta da tentação de buscar méritos próprios e nos leva a depender totalmente dele. Em Romanos 3, versículo 24, lemos: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa verdade nos lembra que, independentemente de nossas falhas, somos aceitos por Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Refletir sobre a graça de Deus nos ajuda a cultivar um coração grato e humilde. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, lemos: Mas ele me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossa dependência da graça de Deus, somos fortalecidos em nossas fraquezas e capacitados a viver uma vida que glorifica a Ele. Além disso, a graça de Deus nos motiva a viver em amor e serviço. Em Tito 2, versículo 11, lemos: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça não apenas nos salva, mas também nos transforma, nos capacitando a viver de maneira que reflete o caráter de Cristo. Ao aplicarmos a graça de Deus em nossa vida, descobrimos que ela não apenas nos traz liberdade espiritual, mas também transforma nossa relação com os outros. Em Colossenses 4, versículo 6, lemos: O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A graça de Deus nos capacita a tratar os outros com amor e compaixão, refletindo seu caráter em nossas interações. Refletir sobre a graça de Deus também nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com confiança. Em Hebreus 4, versículo 16, lemos: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando confiamos na graça de Deus, encontramos forças para superar as dificuldades e seguir em frente. Ao vivermos sob a influência da graça de Deus, descobrimos que ela não apenas nos sustenta, mas também nos transforma. Ela nos lembra que, em todas as circunstâncias, Deus é fiel e que sua graça é suficiente para nós. A oração é uma das práticas mais poderosas da vida cristã, uma ferramenta essencial para nos conectarmos com Deus e experimentarmos sua presença. Em Filipenses 4, versículo 6, lemos: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa passagem nos mostra que a oração não é apenas um dever religioso, mas um meio de entregar nossas preocupações a Deus e encontrar paz em sua presença. A oração nos ajuda a cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Em Tiago 4, versículo 8, lemos: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quando oramos, estamos nos aproximando daquele que nos ama e deseja nos ouvir. Essa comunhão nos fortalece e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com confiança. Além disso, a oração nos ajuda a alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Em Mateus 6, versículo 10, Jesus nos ensina a orar: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos, estamos reconhecendo que Deus sabe o que é melhor para nós e que seus planos são sempre bons, perfeitos e agradáveis. Romanos 12, versículo 2. A oração também nos ajuda a expressar gratidão e adoração a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 e 18, lemos: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando oramos com um coração grato, estamos reconhecendo as bênçãos de Deus em nossa vida e fortalecendo nossa fé. Refletir sobre a importância da oração nos desafia a torná-la uma prática constante em nossa rotina.
Em Lucas 18, versículo 1, lemos: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A oração persistente nos ajuda a manter nossa fé viva e a confiar no tempo de Deus. Ao praticarmos a oração, descobrimos que ela não apenas nos conecta com Deus, mas também transforma nossa perspectiva. Ela nos lembra que, em todas as circunstâncias, podemos confiar naquele que nos ama e cuida de nós. Os princípios que Martinho Lutero descobriu e defendeu, a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras, a graça de Deus e a importância da oração, não são apenas conceitos históricos, mas verdades transformadoras que continuam a impactar vidas hoje. Esses ensinamentos nos lembram que a fé cristã não se baseia em rituais ou méritos humanos, mas em um relacionamento vivo e pessoal com Deus, fundamentado em sua palavra e sustentado por sua graça. No seu livro, A Liberdade do Cristão, Martinho Lutero relata que a verdadeira liberdade espiritual é encontrada quando nos entregamos completamente a Cristo. Ele escreve: O cristão é um servo livre de todos e sujeito a ninguém, por meio da fé, e um servo de todos, sujeito a todos, por meio do amor. Essa afirmação nos desafia a viver uma vida de fé e amor, refletindo a graça de Deus em tudo o que fazemos. Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida, descobrimos que eles não apenas nos trazem liberdade espiritual, mas também nos capacitam a viver com propósito e paixão. Eles nos lembram que, em Cristo, somos amados, aceitos e chamados para uma vida que glorifica a Deus. Que possamos continuar a buscar uma fé autêntica, baseada na justificação pela fé, guiada pela autoridade das Escrituras, sustentada pela graça de Deus e fortalecida pela oração. Que esses princípios nos inspirem a viver uma vida transformada, cheia de propósito e paixão por Deus.